Oi, queridos. Eu tenho certeza que o produto sobre o qual nós vamos falar hoje vai deixar muitos de vocês emocionados, porque me emocionou ao falar dele várias vezes quando eu estava falando sobre produtos da Febo, da Granado, os splashes ou as colônias, as águas de colônia que eu tenho trazido aqui. E eu mencionei para vocês que muitas vezes vinha à minha mente o sabonete que a gente conhecia como o sabonete preto. E se vocês são como eu, vão se lembrar disso através dos seus pais usando, principalmente homens adoravam e ainda adoram essa fragrância porque ela é muito, muito especial. E vocês vão entender por que muitas crianças não gostam ou não gostavam. Eu, por exemplo, fui uma criança que não gostava desse sabonete. Quando eu entrava no banheiro, eu falava de novo, sabonete preto não, porque eu achava ele muito forte. E é como acontece hoje, por exemplo. Eu não sei se vocês foram assim, crianças assim. Eu fui uma criança que não gostava de panetone, não gostava de frutas cristalizadas, não gostava de nozes, tudo que eu adoro hoje. Se eu vou comprar um panetone hoje, eu prefiro de frutas cristalizadas e não os infantis mais achocolatados. E mudou, meu gosto mudou completamente. Eu me lembro, quando eu entrei para a perfumaria, logo no início dos anos 90, uma avaliadora ligou e falou assim: gente, desçam para fazer uma avaliação de sabonetes versus odor de rosas. E eu falei: mas que sabonete é esse, odor de rosas? Bom, eu cheguei lá, perguntei, ela falou assim: sabonete, odor de rosas, da Febo. Eu falei: mas esse é o sabonete preto. Ela falou: claro, mas tem um nome, odor de rosas. E eu nunca tinha reparado nisso, porque a gente sempre falava: compra o sabonete preto, pega o sabonete preto, que ficou dentro do nosso imaginário, o sabonete preto. Acho que este é um dos sabonetes mais brasileiros que existem, e se a gente se lembrar um pouco, eu não consegui ver a data em que ele foi feito pela primeira vez, mas espero que a Granado um dia e a Febo publiquem um pouco mais de informação sobre ele. A seiva de alfazema, que originalmente foi feita pela Febo e hoje está nas mãos da Procter, é uma fragrância de 1943. Então, certamente, este Febo é da década de 50, porque na década de 60, meus pais já usavam praticamente diariamente. Eu disse para vocês que esse é um tipo de sabonete que criança não gostava. E quando eu falar para vocês das notas olfativas dele, vocês vão entender um pouquinho por quê. Esse é um sabonete especiado, floral, aromático, tem notas de couro, tem notas fortes, amadeiradas, intensas, e é por isso que são notas que a gente considera mais sofisticadas, mais maduras e não tão infantis. Quando a gente vai para o universo infantil, normalmente eles estão nas frutinhas, que são as coisas, os ingredientes que as crianças conhecem mais. Então, começa pela papinha e aí você tem os perfumes de moranguinho, pesseguinho, laranjinha, limãozinho, tudo que a criança conhece. Já esses ingredientes são considerados, sim, mais adultos. Por isso que as memórias que a gente tem são normalmente, principalmente da infância, são referentes aos nossos pais usando esses produtos. Começa que esse sabonete sai com notas de cravo, especiaria, um pouquinho de canela. Eu não sinto tanto a canela aqui, mas ela está presente, então cravo, canela, tem notas de pinho. Aí eu tô no lugar ideal, gente, porque essa minha caizuca aqui já virou um pinheiro, de tão grande que ela tá. São várias, eu tenho umas 5 aqui,
E eu gosto desse espaço nessa época por causa da luz. A luz aqui fica um pouquinho melhor e a sombra, porque eu não aguento esse sol. A temperatura está muito intensa. E por falar em temperatura, essa é uma época do ano em que a gente toma muito mais banhos, principalmente no Nordeste. Eu sei através de pesquisa, gente, não estou falando que cada pessoa tem essa característica na sua casa, mas em pesquisas que a gente fazia, o Nordeste tomava de 3 a 4 banhos, as pessoas no Nordeste, de 3 a 4 banhos diários. Em apenas 2 banhos, no início e no final, era com o uso de sabonetes e produtos. E nos outros 2, apenas uma batida de água e pouco sabonete. Mas isso reflete um pouquinho o calor, principalmente o calor dessa época do ano. Aqui onde eu moro, tem uma mata protegida e que regula um pouquinho a pressão da temperatura, mas em geral fica em torno de 28 a 32 graus diariamente, que é um calor enorme, que faz a gente aqui no sul tomar cerca de 2 banhos por dia, em média. O Brasil, portanto, contando com o Nordeste, povo limpo, hein, gente? Chega a 2,9 banhos por dia. Então, a minha memória com este produto é imensa. Eu tenho muita memória da minha mãe na vaidade, por exemplo. A minha mãe era muito vaidosa, usava produtos de rosto, vivia de bobs no cabelo, me lembrava muito da Dona Florinda. Meu filho, quando era pequeno, assistia muito Chaves e falava, a Dona Florinda. Mas ela saía na estica, era uma pessoa muito vaidosa. O meu pai, eu herdei esse lado dela, da vaidade, de querer me arrumar, de sair bem arrumada, não sair com o cabelo de qualquer jeito, passar um pouquinho de maquiagem. Mas o meu pai me transmitiu essa paixão pelo perfume. Ele, dentro daquilo que ele conheceu de perfumes, ele usava muitos. Então, pós-barba, produtos assim regulares de perfumação estilo colônia, que eram o padrão de quando ele era mocinho. Então, as eau de Cologne para os homens são sempre a porta de entrada, ou foram historicamente a porta de entrada de perfumação dos homens. E eu me lembro do banheiro sempre perfumado com odor de rosas. Então, esse odor de rosas, ele era muito diferente dos sabonetes comuns na época. Eram Cachemire Bouquet, Lux, Vinólia. Eu adorava Vinólia porque eles eram inspirados em perfumes internacionais. Já o odor de rosas, eu diria que acho que o sabonete mais brasileiro que existe. Se você não conhece, tente conhecer o odor de rosas. Ele ainda, embora tenha passado por muitas reformulações, até por questões de toxicidade, restrição de ingredientes, principalmente os especiados, ele ainda é um perfume que enche o banheiro, enche a sua casa. É um perfume inigualável. Ele abre, então, com cravo, canela, pinho, notas de pinho, que me lembra muito esse espaço aqui, o frescor do pinho e aldeídos. Eu já falei para vocês dos aldeídos, tem uma pastinha lá no meu Instagram sobre eles. Se vocês tiverem dúvida, vão lá no Instagram. Meu Instagram está totalmente dedicado à perfumaria, não falo de coisas muito pessoais, particulares, não ponho foto assim, de moda, nada disso, é totalmente dedicado à perfumaria, então vão lá que vocês vão amar conhecer mais sobre os ingredientes. E falo também sobre as notas de fundo deste perfume, que tem couro. Sim, senhor! E é por isso que talvez, quando criança, a gente não gostasse tanto, porque são ingredientes mais sofisticados. Então, imagina só, sai com pinho, aldeídos. Os aldeídos estão presentes em quase todos os sabonetes, né, gente? Porque eles dão esse frescor, esse lado de limpeza. Tem as notas de
cravo, especiaria, canela, e tem as flores também. As flores são basicamente rosas, porque é o nome dele, odor de rosas, mas não é o que eu mais sinto aqui, não. Por isso aquela surpresa quando a avaliadora falou, venham cheirar o odor de rosas. Porque para mim, ele cheira muito especiarias e cheira muito as notas de fundo, amadeiradas de couro. Então tem couro, ylang, desculpe, das flores, ylang, rosas e a flor cravo. Quando tem flor cravo, a flor tem um odor bastante intenso e, para mim, na minha percepção, um odor um pouco mais intenso do que a rosa. Por isso que eu não sinto demais a rosa aqui. Talvez vocês sintam e venham me falar se sentem. De fundo, então, temos o couro. Tem junípero também, gente. E o junípero tem essa nota meio de pinho, que lembra o pinho. Então, ela aparece um pouco na saída e se prolonga até o corpo da fragrância. Então, tem o couro, tem cedro, que eu adoro. Essa é uma fragrância especiada, floral, amadeirada, sem dúvida. Muitas pessoas vão chamar de fougère. Tem um pouquinho de lavanda, sim. Tem lavanda, eu acho que é mais lavandim, mas eu não sinto tanto não, gente. As notas de especiaria aqui e o couro dominam essa fragrância e por isso vocês vão sentir diferentes nuances quando vocês cheirarem. Este perfume me traz memórias muito, muito queridas da minha família. Nós tivemos uma infância muito, muito feliz. Adolescência nem tanto, porque eu acho que a adolescência todo mundo tem alguns problemas, porque começa a entender mais as situações, né? Minha mãe ficou muito doente na minha adolescência e ninguém entendia o que ela tinha. Foi uma situação muito ruim para mim e para os meus irmãos. Mas a minha infância não, minha infância foi maravilhosa e eu lembro muitíssimo desse produto. E eu queria mostrar para vocês um outro que eu não conhecia, conheci lá na loja da Granado, que é o sabonete líquido. E achei que ele tá belíssimo, ele não é tão ardido assim nas especiarias. Ele está mais trabalhado no floral, então acho que é um produto super sofisticado. Gente, é muito sofisticado. Se vocês falarem para mim, se for criança, tudo bem, eu vou entender. Criança que não gosta de panetone, talvez não goste desse perfume aqui. Mas os adultos precisam conhecer. E um sabonete, gente, é baratinho, tá? Não tem desculpa para não conhecer, não. O mais brasileiro dos brasileiros, dos sabonetes brasileiros que vocês têm de conhecer. Contem as suas histórias para mim. Eu contei a minha para vocês. Como foi importante, como me influenciou o meu pai usando muitos perfumes e como esse sabonete traz ótimas recordações para mim, para minha irmã. Toda vez que a gente vai lá na Granado, lembra do paizinho? A gente chamava ele assim, paizinho e a mãezinha. Lembra do paizinho? Meu pai usava e eu amo. Agora adoro. Odor de rosas. Um beijo.